Olá, eu sou a Silvia E eu sou a Beta. e esse é o nosso podcast Mulheres que Compartilham. E o tema de hoje é Energia Kundalini. E para falar sobre esse assunto que é tão místico, misterioso, a gente trouxe uma especialista em terapias energéticas. Ela é também terapeuta espiritual, facilitadora da energia Kundalini e alquimista do cacau. Seja muito bem-vinda, Suzana, Obrigada. ao nosso podcast. receber, Su. Obrigada, Silvia. Obrigada, Beto. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O que é energia Kundalini? É isso que a gente quer, direto ao assunto. O que é essa energia Kundalini? Apesar de que eu já sei. Já Mas eu quero que você conte tudo. Bom, a energia da Kundalini é uma energia muito antiga, milenar, que por um bom período ela estava ali escondidinha, sendo passada de mestres para mestres, né? E por um período ficou até meio sumidinha. E agora, com a transição planetária, ela está ressurgindo novamente e agora sim sendo passada para que nós possamos estar trabalhando nessa transição planetária. E o que é essa tão sonhada? Que é isso? Bom, todos nós temos na nossa base da nossa coluna, todos, sem exceção, nós temos essa energia da Kundalini aqui. Mas o que acontece? Decorrente aos desafios que a gente passa, às vezes por questões familiares também, ela acaba ficando adormecida. Ela fica com os canais por onde ela deveria circular, como se fosse uma serpente mesmo, em volta da nossa coluna, para fazer a conexão nossa, do nosso corpo, com o divino, com o espiritual, com Deus. E aí sim facilitar a nossa vida para que os canais sejam fluidos, que as coisas aconteçam, que os nossos sonhos se realizem. A prosperidade A chegue. prosperidade chegue. É isso aí. E aí, por isso que precisa desse trabalho da ativação da Kundalini, esse despertar da Kundalini, que é a limpeza do nosso campo, a limpeza dos chakras, para depois a gente fazer essa ascensão da Kundalini. Então, sim, é feito com método, com cuidado, porque se chegar alguém, de repente, você em casa, você também consegue ativar a tua Kundalini. Isso é possível de se fazer. Mas, decorrente aos nossos canais, eu até faço uma comparação. Seria como se você tivesse uma calha d'água dentro do teu corpo. Qual a calha que a gente tem nas casas, para poder a água escoar, né? E daí, se a calha tá limpinha, porque de tempo em tempo a gente não tem que limpar ela, acontece de dar vazamento, dar rachadura, dar infiltração, dá um monte de problema, de BO, né? Então, a técnica é justamente essa. A gente vai limpando como se fosse essa calha d'água, porque nós temos os nossos chakras, os nossos pontos de energia. Então, nós fazemos essa limpeza do campo, para depois, sim, fazer a ascensão da Kundalini. Porque se você não fizer isso, aí você é como se você tivesse fogos de artifício dentro de você. E tá tudo cheio de sujeira. E aí vai estourando, né, o fogo de artifício ali. E aí onde vira bagunça, que dá problema. Às vezes as pessoas têm muita catarse, olha só o lado sombra, e daí não consegue aprender com aquele desafio, com aquelas coisas. E podem acontecer outras coisas daí. Su, me diga aqui, energia vital, energia Kundalini e energia sexual são sinônimos? Sim. Estão totalmente ligados. Conta pra gente, Su. Mas o que aconteceu? A energia da Kundalini, ela veio da yoga, veio lá de antigamente, no Tantra, tem energia também, a Kundalini. Mas, né, alguns seres humanos, vamos dizer assim, acabaram deturpando um pouco essa energia e levando pelo lado só sexual mesmo, no sentido do prazer. E não entenderam que essa energia é uma energia muito sagrada. Ela vai te dar prazer? Vai te dar prazer. Até porque, se a gente for parar para analisar, quem que fez o sexo? Foi Deus. Claro. Não veio do nada. E ela é importante. Toda vez que você tem essa energia, que você está, assim, ativamente, sexualmente, com energia, você se torna mais magnético. E por você se tornar mais magnético, você começa a acessar camadas, porque todas as coisas estão fáceis de acessar. Mas aí, pela tua energia estar estagnada, você não consegue, colocar a mão ali e pegar aquilo que você quer. Então, E ela esse impede. magnético
É legal É a explicar energia. que não é só o magnético de ficar bonita e atrair pessoas, é o não. magnético de tudo, né? De tudo. E aí ele vai para frequência vibracional, que Olha só. é uma Pra quem outra. não entende, né? É uma outra situação. O que nós temos e que daí a gente gosta também de explicar e separar? Nós temos, assim, o nosso estado de espírito. Então, o nosso estado de espírito é decorrente, às vezes acontece alguma coisa no trânsito, você fica nervosa, ou de repente uma coisa que você gosta, você fica feliz. Isso é o estado de espírito. Certo. E isso nem sempre você consegue controlar. Assim como os pensamentos. Os pensamentos são intrusivos. O que vai chegar na tua cabeça, você não controla. Mas quando você começa a ter consciência disso, aí você começa a controlar. Porque você começa a parar para pensar, esse pensamento é meu? Essa raiva que eu tô sentindo é minha? Ou é do ambiente onde eu tava? De quem que é essa raiva? De alguma coisa que eu passei? Ou vem da família? Porque tem também situações familiares, porque ficam registradas no nosso DNA e vai passando de geração em geração, né? Então, tudo isso é importante observar para poder manter a sua frequência elevada e não deixar com que você fique, por exemplo, o dia inteiro sentindo raiva. Se você ficar o dia inteiro sentindo raiva, o dia inteiro sentindo, por exemplo, quando você não perdoa alguém, remoendo. Então, você está com a energia, você está com coisas densas dentro de você. E com essas coisas densas dentro de você, ela vai como se ela fosse entupindo a sua calha. E aí a energia não flui, aí não vem o magnetismo. E quando você começa a vibrar no amor, na paz, na tranquilidade, na aceitação do que aconteceu do passado, porque o passado ele não muda, né? Não tem como. Mas como você olha para o passado e como você aceita aquilo que aconteceu e começa a tomar essa consciência e começa também a olhar, tá, diante disso que aconteceu, o que eu posso fazer? Trazer autorresponsabilidade. E sim, às vezes alguma coisa, eu sou assim porque minha mãe me educou. Ok, eu entendo, também já passei por isso. Estamos humanos, né? Sim. Mas e agora que você é adulto? A decisão é tua. Você vai continuar com isso ou não? Você vai buscar tratamento ou não? Ô Su, como é que começou esse despertar na tua vida? Uau! Quero que você conte pra nós, porque né, sempre tem um início aí, porque às vezes as pessoas pensam que a gente é iluminada, né? Sim! Nós que trabalhamos com terapias integrativas, enfim, holísticas, mas não é. Tem sempre um caminho de, né, um start aí. Eu queria saber... O que a gente... além, né, disso também, eu sou coach e master coach. E aí eu trago um pouco da parte de coach, né? O que acontece conosco? Nós aprendemos normalmente de duas formas. Ou através do amor, ou através de um forte impacto emocional. Sim. Tudo na vida da gente é assim. E sim, né? Estou humana. Também tenho os meus desafios. Eu sou publicitária de formação. Trabalhei 10 anos no mundo corporativo. Gostava do que eu fazia. Mas decorrente, né, a várias situações da minha vida que também não tinha essa visão, essa bagagem que eu tenho hoje. Não soube lidar com os desafios. E também fui casada, tive um casamento um pouco, que não foi legal, vamos falar assim, né? E chegou um ponto da minha vida que eu estava um pouco frustrada com a minha profissão, por ver algumas coisas do mercado que não vai de encontro com os meus valores, com os meus princípios, e me vi numa situação completamente assim, uau, não tô gostando disso, não tô feliz no casamento, mas sabe aquela história, eu sou culpada, não vou parar para pensar, né? Às vezes eu não sei vocês, mas eu já passei por isso, assim, eu tenho tanta coisa para fazer, com certeza. E me acho o máximo por isso, porque, né, tô com a agenda cheia e não para pensar na vida. E decorrente a isso, se a gente não olha para o mundo espiritual, não olha para o emocional, ele vai refletir no corpo. Sim, é como se fôssemos várias fatias, né? Exatamente. E às vezes a gente acha que está voando numa das fatias, por exemplo, no trabalho, e acaba não olhando para as outras, né? Exato, e esquece. E numa dessas vezes, eu acabei saindo da empresa onde eu trabalhava, todas elas multinacionais, líderes de mercado e de ambulância. Nossa. E eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu falei, agora eu vou morrer. E casada com uma filha pequena, minha filha na época acho que devia ter 1 ano e pouquinho, 2 e 8, que eu já tinha voltado pro Brasil. E eu falei, gente, não dá, eu tenho uma filha pequena para cuidar.
Fui ao médico e o médico, olha, é o seguinte, a gente fez todos os exames aqui e você teve uma crise de pânico. E eu olhei para a cara dele, como crise de pânico? Não, impossível. Depressão. Não, isso não existe. Isso é coisa de gente fresca, de gente que não tem o que fazer. Olha só, né? E Tanto daí que a gente fica no automático, né? fica no automático. E quantas pessoas também passam por isso? Sim. E às vezes, muitas das vezes em silêncio. Sim. E aí comecei a buscar psicólogo da linha comportamental, porque eu cheguei numa fase da minha vida que eu já não sabia mais quem eu era. Eu perdi completamente a minha identidade. Eu não sabia do que eu gostava, vi que eu não estava feliz, não sabia como arrumar aquilo ali, se tinha como arrumar. Né? Na época, meu marido, vi também que ele também não estava feliz com o casamento. E fui buscar tratamento. E nessa de buscar o tratamento, foram 6 anos tratando a depressão, tratando o síndrome do pânico, e aí também tentando tratar e salvar o casamento. Só que chegou uma fase que não teve jeito. A gente acabou decidindo ir um para cada lado. Isso, uma mudança assim brusca, né? Sempre tem um momento ali que você identifica uma virada de chave, uma ruptura interna, que você fala, não, eu preciso mudar. Você consegue identificar? Teve. A principal, foram 2 coisas que aconteceram. Antes até de eu ter essa crise, a minha filha desenhou no papel da escola, são aqueles rabiscos, que ela era um tico de gente, né? Sim. Uma figura ali que tinha um risco em pezinho ali, né, na vertical, com um sorrisão, e era o papai. E a mamãe estava na horizontal, porque a mamãe só dormia final de semana. Mamãe não brincava mais com ela. Olha só. E aquilo me chocou. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho uma filha, eu amo a minha filha, eu quis ter a minha filha. E ela é uma menina muito abençoada. Então aquilo ali me chocou de uma certa forma. E aí indo para o hospital, e aí fazendo as terapias, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais se eu gosto do meu trabalho, se eu não gosto. E foi uma busca desenfreada nisso tudo para entender. E aí fica naquele momento que você não sabe se você continua casada, se você se separa. Mas aí se você se separa, vem os medos, né? Medo de não sabe se vai dar certo, medo de estar mais velha, se vai encontrar alguém, se vai dar conta, se vai cuidar do financeiro, se você não vai dar conta do financeiro também, conseguir cuidar da filha, né? São muitos medos que surgem. E na terapia, e eu indico para todo mundo, independente de qual situação esteja passando, foi lá que eu fui entender o que estava acontecendo comigo, que eu não tinha energia. E isso também me chamou a atenção. Falei, tá, eu tô cuidando da depressão, tô tomando remédio, tô fazendo terapia, mas eu parecia como se fosse um celular que já tá estragado, que se você não deixar ele ligado na tomada, ele não tem bateria nenhuma, ele não funciona. Eu tava nesse estágio. Eu falei, isso não é vida, isso não é normal. E muita gente passa por isso. E eu falei, não, eu preciso buscar coisas para melhorar, para sair disso. E outra coisa também que me impactou, que é a segunda coisa, eu estava indo por um caminho de questões, muito sozinha, né, internamente, tanto que quem estava do meu lado nem imaginava do que eu estava passando, né? Eu estava com medo de ficar louca, porque eu sabia que me matar, embora eu já tivesse pensado nisso, eu não ia fazer. Por questões até de eu acreditar em vidas após a morte, que a alma da gente não morre. E então eu falei, tá, e aí eu nessa busca fui buscar o lado espiritual, porque não pode ser só carne, não é só isso. E aí de buscar o lado espiritual, tá, pessoas que normalmente cometem isso, acabam tendo uma vida pior, né? Que passam ali vamos dizer assim, pelo limbo, né? Eu falei, isso eu não quero, mas se eu não vou dar conta, o que vai acontecer comigo? Eu vou acabar parando num hospício, porque eu tô ficando louca. Sim. E quando eu olhei para minha filha novamente, minha abençoada filha, eu falei, imagina alguém perguntar para minha filha, cadê a tua mãe, que a tua mãe não tá aqui? Ah, minha mãe tá morando no hospício. Aquilo me chocou de um jeito, que eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não admito levar esse tipo de vida e proporcionar esse tipo de vida para minha filha. Ela é uma menina assim maravilhosa, é uma menina iluminada, uma menina de Deus, ela merece uma mãe sã, sadia,
que esteja com energia, que esteja junto com ela. E foi isso que fez eu despertar. E quando que a Kundalini entrou na tua vida? E aí que você falou, que você viu, nossa, é isso que eu quero pra mim. O meu despertar começou em 2010. E que foi uma grande leva de despertar para todo mundo. Nós tivemos uma segunda onda no Covid. E aí eu tava bem na época que eu me separei também. Todos os cortes. Certo, vários. E a Kundalini entrou na minha vida em 2024, o ano passado. Olha só. Nossa. Então foram assim 15 anos buscando vários tipos de terapias. Todas elas foram lindas, maravilhosas, contribuíram comigo. Mas quando eu conheci a Kundalini o ano passado, gente, a hora que a moça aplicou ali... É como você, Beto. Nossa Senhora! Eu olhei pra ela, eu falei... E ela é gaúcha, né? Eu falei assim pra ela, escuta, o que tu fez em mim? É isso mesmo. O que é isso? Foi? Meu Deus. Daí foi em 2024 que eu conheci. Fiz uma ativação, um despertar. Acabei indo morar fora do país, morei na Irlanda, fui realizar um sonho da minha adolescente. Sensacional. Morei 6 meses na Irlanda. E numa das apometrias que eu fiz, né, que também, a gente também tem que ter uma terapeuta para ajudar a gente, né? Sim. E aí lá ela tinha visto uma vida minha que sim, tinha acontecido na Irlanda, e ali eu entendi, porque eu queria ter ido para a Austrália. E eu tentei o meu visto para a Austrália, e o meu visto não saiu. Olha só. E acabou indo para Irlanda. Nenhum motivo aparente. Tanto que a própria agência olhou assim, Suzana, a gente não tá entendendo o que aconteceu no seu caso, porque você tinha todos os pré-requisitos que eram necessários para você conseguir o teu visto. Ou você entrou na bola da vez, que ali deu uma situaçãozinha lá, né? Aí depois, quando a gente tá aqui agora, a gente sabe que não, né? Foi o divino mesmo. Falou, você tinha que resgatar alguma coisa lá. E lá eu fiz 2 ativações da Kundalini. Lá eu conheci a alquimia do cacau. E aí foi lá que eu falei, gente, para de estar perdida no mundo, é isso a tua missão. Su, daqui a pouquinho eu quero pedir pra Beta compartilhar como é que foi ela sentir essa energia, mas eu quero perguntar pra você, assim, pra quem tá ouvindo, ativação da Kundalini, como que você poderia explicar de um jeito assim, mais para quem não sabe o que é né? objetivo, apesar que não tem uma isso, explicação a gente não racional, tem, né? O que eu posso dizer, assim, trazer para o mais prático possível. Isso. Seria como se você tivesse um farol dentro de você, bem aqui na base da tua coluna, tá? E esse farol, ele tá apagado. Certo. E farol apagado ilumina algum navio? Mostra alguma direção? É exatamente isso que acontece com a gente quando a nossa Kundalini está apagada. Percebem que eu fiz ativação da Kundalini no Brasil, fiz mais 2 lá na Irlanda, voltei para o Brasil, e tem mais uma parte também, foi aonde eu fiz um mapa numerológico em 2017. E eu li o meu mapa em 2017, eu ainda estava casada. E não entendi absolutamente nada do meu mapa. Parecia que tinha um véu, assim, e li, eu falei... o que é isso? Não me agregou em nada. E deixei, não joguei fora, mas deixei guardado. Depois de ter feito as ativações da Kundalini, de ter voltado da Irlanda, e eu tava ali me questionando, né? E falei, Deus, o que você quer de mim? Porque eu gostei da Kundalini, gostei desse negócio de energia, passei por uma situação dessa quando eu era adolescente, que daí vem um outro podcast, que a história é longa. Segundo capítulo. E aí me veio assim na cabeça, pega teu mapa, vai olhar o teu mapa, a resposta tá lá. E no que eu fui olhar meu mapa, eu vi que eu sou tudo 9, desde o meu nome, data de nascimento, é a somatória de vogal, somatória de consoantes. E o que isso significa? Significa que quando eu encarnei, eu me comprometi a ajudar com a ascensão do planeta. E o que eu estava fazendo? Totalmente perdida. Porque eu não tinha a minha Kundalini desperta. Eu não estava com o meu farol me iluminando aonde era o meu caminho. Por mais que eu tivesse com o meu mapa em 2017, eu não tive o discernimento de entender o que significava aquilo. Então, quando a tua Kundalini desperta, quando ela ativa, ele é o teu farol, ele vai iluminando a tua estrada. Um passo de cada vez. Também não adianta você querer já chegar no topo. A nossa vida, ela é uma jornada. Sim. Então, ela vai iluminando como um farol de um carro, que você vai indo conforme você vai andando e vai avançando com o teu carro. Por exemplo, você quer ir de noite daqui até São Paulo,
vai Sim. iluminando a estrada aos poucos e ali você vai caminhando e você consegue chegar em São Paulo daí. E o que mudou em Nossa, você? Assim, só para as pessoas terem uma ideia, né? Porque Mudou completamente. depois que você começou a fazer esse trabalho e se trabalhar sim, por meio dessas sim, técnicas, sempre. Aham. o que mudou? Assim, uma coisa bem básica. Primeiro a energia que eu comentei com vocês, né? Certo, Eu não tinha certo. disposição de sair da cama. Olha só. Tinha, às vezes, em alguns eventos da escola da minha filha que eu não ia, porque eu não conseguia ir, né? Lógico, graças a Deus, hoje eu já conversei com ela, já tá tudo acertado. Aham. Mas eu não tinha energia de viver. Eu não tinha vontade de viver. A Suzana, pode-se dizer, eu era entre aspas, como se fosse um vegetal, assim, sabe? Eu ia Perdeu a levando vontade. a vida com a barriga, literalmente. Completamente perdida, como diz a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim eu ia indo até uma hora que eu sei que não ia aguentar mais. E doente, doenças também, né? Que chegavam. Nossa, completamente. Hoje eu tenho vida dentro de mim. Hoje eu tenho a tua energia voltou. Exatamente. Energia vital. É Por isso que energia chamam vital. energia vital, né? Exatamente por Olha isso. só. Hoje eu tenho magnetismo, hoje eu consigo, sim, ter os meus projetos, colocar os meus projetos no papel e não engavetar. E começar a colocar eles em prática no dia a dia. E, assim, olhar o olhar das pessoas da Beta naquele dia. Meu Deus, gente. Isso é um combustível, assim, que fala, eu estou no caminho certo. Demais. Exatamente. É muito bom. Conta pra gente agora. Beth. Gente, Você sentiu? sério. Eu não sei nem por onde começar, porque a gente teve um evento aqui, né, na sexta-feira. Quinta. Na quinta? Na Eu tô com a quinta. sexta na cabeça. Na quinta-feira, Isso. agora, né, Uhum. que você faz junto com a Kelly, né? A têm gente uma- tá tendo essa parceria enquanto Isso. ela tá vindo pra Curitiba fazer um curso, a gente tá aproveitando. Quando a Kelly vem. E aí, gente, eu pensei, assim, não que eu desacreditava, eu também Sim. estudo yoga há muitos anos, mais uma década, a gente sabia, né, ali o Kundalini, E pela yoga também você consegue despertar a tua Kundalini. Eu Não, sei, é diferente. Não se compara, né? Com todo respeito, o yoga meu Deus, pra mim é maravilhoso, mas não se compara com a técnica. Aí o que aconteceu? Elas vieram aqui e eu filmo, né? Eu vou acompanhar e tal, não, eu ajudo, fico no apoio aqui e tal. E eu tava observando tudo, né, e tal. De repente, a Suzana disse pra mim, eu já tinha me emocionado em algum momento Porque ali. eu abri o teu campo. Na hora que eu tava trabalhando com as meninas, Forte me vê. demais, Porque a gente. gente trabalha ancorado com a Fraternidade Branca, tá? Não sou eu que faço nada, gente. Eu sou só canal aqui. A gente Elas estuda, canalizam lógico, bem. mas é canal. Oh, que canal bom! E aí me passou, abre o campo da Beta. Olha só. Eu falei, tá bom, com as chamas, tudo. Aí eu abri o teu canal e continuei trabalhando. E eu tava muito cansada certo. aquele dia. Então, assim, eu não tava nem se ela dissesse, vamos fazer, eu não quero. Tava muito cansada. Aí chegou uma hora que o meu corpo estava pedindo pra deitar. Sabe? Ai, que dor nas costas. Eu queria só deitar um pouquinho. Oh, meu Deus. E nisso ela veio, pôs a mãozinha e falou, deita, Beta. Sim, vai deitar. Eu falei, ai, graças a Deus. Sim, eles vieram aqui Vou no meu ouvido, descansar um vai lá pouquinho. na Beta. E eu deitei, mas eu deitei, juro por Deus, com uma outra intenção, de dar um descanso ali para minhas costas. Sim. E de repente, eu falei, ah, que bom, colocou a vendinha aqui, agora eu vou descansar, vou dar, né? Dá uma relaxada. Isso. É porque ela tava relaxada. Não, mas assim, era mais Não pela tava dor. com expectativa. Nenhuma! Zero. É por isso Nem a gente, porque cada um reage de um jeito. Gente, só que ninguém reagiu do jeito que eu reagi, fiquei até envergonhada. Porque eu falei, não é possível. E quando elas começaram o processo, que eu não vi exatamente, né? Assim, não tem Foi nem na- toque. Não, a gente não encosta. Foi na hora que eu abri, já tinha aberto teu campo, que eles falaram assim, vai na beta. Tá, eu fui na beta, no que eu fui, a gente abre e trabalha ali as polaridades, né? E na hora de trabalhar as polaridades, eu sou muito... A minha clarividência, vamos dizer assim, é muito do sentir. Essa é a minha principal. E, lógico, a comunicação ali. E eu só senti assim, vai na beta e começa a trabalhar ali com ela também, né? Limpa um pouquinho o campo dela e faz a ascensão da Kundalini. Eu, tá bom. No que eu coloquei a mão nela pra trabalhar o primeiro chakra, essa mulher olhou, o que é isso? Força me dá. Não, é verdade. Porque é corporal. Eu sou uma pessoa que
preciso. Ver pra quê? Claro, acho que a maioria, mas assim, apesar da gente, né, se trabalhar e tudo, a gente é um troço tão físico que a gente fala de energia, mas ela é física mas a também, energia você é sente. física. Ela é física. Pelo menos pra mim foi assim. E aí o negócio não parava, gente. É uma mistura de sensações, espasmos, misturado com orgasmo mesmo. Sim. Só que não é aquele orgasmo que a gente sente Não. com a relação sexual. Uhum. É uma coisa surreal que... O que eu posso resumir? Uhum. De todas as terapias que eu já fiz, que eu já participei, dos eventos, claro, eu nunca utilizei nenhum alucinógeno, porque a gente tem, Não, né, outras que Sim. experiências. Então, Sim. isso que me fascinou. Você não precisa de nada. Não. Você tem o teu corpo, você tem, claro, tem uma facilitadora, obviamente, né? Sim. Assim. Uma pessoa poderosa E que... responsável, gente, por favor. Se for fazer, Isso. pegue uma pessoa responsável. Exatamente. E isso que me deixou mais... De todas as terapias, que eu tenho muitas preferidas ali, que me conectaram, porque terapia é conexão, essa foi a que mais me fez sentir na pele a emoção, literalmente. E esse despertar. E agora eu entendi completamente o que é esse despertar. É o corpo ali reagindo e te dando sinais que tá viva, você tá viva, né? Você tá viva. Me sentisse morta, mas... mas você Sabe? sente mais vitalidade. Meu Deus, Sim. de verdade, gente. O que é Sente isso? vitalidade. O que é isso, minha gente? Eu costumo dizer, Su, que é um contato com a Kundalini, o despertar da Kundalini, você sentir essa energia vital no corpo, Uhum. é uma conexão com o divino. Sim, é uma conexão É com o uma divino. conexão com o divino, uma expansão da consciência. Sim, exatamente isso, é a expansão da consciência. A tua vida começa a ficar mais clara, você começa a ter mais sabedoria para entender as coisas que estão acontecendo e também começa a ter atitudes. Porque é a mesma coisa de você ler um livro. Você pode ler um livro e Fica não bruxona botar poderosa. e não botar nada em prática, vai resolver? Não vai. A gente precisa entrar em ação, fazer a nossa parte e ter a autorresponsabilidade de fazer essa conexão. Tá, e agora, como eu posso me ajudar? Porque o Deus, gente, ele tá ajudando a gente o tempo inteiro. Que são os desafios da nossa vida. Que muitas das vezes as pessoas olham isso como um problema. Ah, eu tô com um problema disso, isso não passa. Gente, isso é desafio. Começa a trocar essa palavrinha para desafio do despertar da consciência. Sim. E encarar isso como está. Aconteceu isso na minha vida? Por que isso está acontecendo? Às vezes não tem resposta do porquê. Tudo bem, mas o que eu posso fazer para melhorar? Essa frase que vocês me deram lá foi maravilhosa. O que eu posso fazer? Né? É Qual mudar o gatilho Exato. mesmo. Responsabilidade. Isso. Autorresponsabilidade. Posso fazer. Não é culpar os outros. Ah, minha mãe porque me educou assim. Ou, no caso, meu ex-marido porque foi assim. Não. Isso. E qual é a minha parte? Para que eu não faça isso de novo. Para que esse desafio não continue na minha vida. Porque o universo é muito sábio. Muito sábio. Enquanto você não resolver isso na sua vida, ele vai colocar mais disso na tua vida. Até você aprender e resolver no despertar da consciência. Isso é ter consciência. E a Kundalini tem essa capacidade de trazer luz para a tua vida, para que você consiga ter esse despertar. E sem contar que nessa transição planetária, o planeta está andando. Tá e aí, voando. e aí cabe a cada um Né? decidir, porque temos também o poder de decisão, que é o livre-arbítrio. Esse é o poder de decisão, é você que vai decidir. Não é se Deus quiser. Não! É verdade. Deus é amor, Deus é puro amor. Ele quer o melhor para o filho dele. Assim como nós, que somos mães ou que são pessoas que são pais, né, os homens, a gente quer o melhor para o nosso filho. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas provações que a gente tem. Imagina Deus que é perfeito. Então não existe isso se Deus quiser. Deus quer. Mas e você? Vai fazer a tua parte? Não tem escapatória. Não tem. Sim. Su, você fala bastante sobre transição planetária. Uhum. Explica um pouquinho melhor aí, para quem não entende. Assim, como é que funciona? O que eu é vou isso? explicar isso de uma maneira simples. Isso. Né? Mais didática possível. Bom, o nosso planeta ele tem vida, assim como nós também temos vida. Sim. Nós também temos energia. Nós estamos vivos porque nós temos energia, senão a gente, né? Sim. O corpo vai, né? Eu não tenho mais dúvida disso. Desde quinta-feira, não questiono mais nada. É só um detalhe. Então, a Terra vive em movimento. Por exemplo, um rio.
que está ali escoando a água dele. Se você voltar lá daqui 1 ano, não vai ser mais o mesmo rio. Porque a água que passou lá, o ano que você estava lá, ele foi para frente e ele não vai voltar para trás. Sim. Uma árvore, ela também está em movimento. Por quê? Porque as raízes estão crescendo e conforme vai passando o tempo, entra outono, as folhas caem. Depois vem folhas novas, flores novas, frutos novos. Então, até a árvore que a gente acha que está parada, ela não está. Ela está em evolução. O planeta está em evolução. E nós não estamos a passeio aqui na Terra. Nós viemos para cá para nós evoluirmos como seres humanos, como alma, principalmente porque a alma não morre, ela vai continuar aqui na Terra ou não, ela continua viva. Sim. E nós estamos aqui para evoluir. Então, assim como o planeta também está evoluindo, e ela está evoluindo na energia, por isso que entra essa parte de transição planetária. Se vocês forem olhar, tem uma forma de medir isso, que é a frequência Schumann. Antes, a frequência Schumann era em torno de 7 pontos. Assim como também tem a nossa frequência em hertz também para a gente medir se a gente está vibrando no medo, na escassez ou se está na gratidão, né? Que daí é mais elevada. Então o planeta também tem como medir o do planeta, porque ele é um ser vivo e ele também está em evolução. E se a gente for olhar a escala Schumann hoje, por exemplo, ela está dando picos de aumentos de 90%, de 100%. Então ela também está em evolução. E nós estamos indo da 3ª dimensão para a 5ª dimensão. Isso é a evolução. E quem vai ficar na Terra, que também é uma grande pergunta que fazem, né? É baseado através da tua frequência. No que você está vibrando? Você está vibrando no medo, na vergonha, na culpa, na raiva, quando você não perdoa alguém, que é como se você estivesse tomando um cálice todos os dias de veneno. Você não está mandando isso para o outro. Porque a energia, ela circula em volta do teu corpo. Então, o que você faz aqui, na verdade, volta para você. Então, ter essa consciência de que, sim, o planeta está evoluindo. E se você não acompanhar a evolução e não seguir para a 5ª dimensão por causa da tua frequência, você vai mudar para outro planeta. Sim. De que forma? A gente ainda não sabe. É verdade. Você falou bastante ali da raiva, do culpa, do medo, que são sentimentos que tem uma frequência baixíssima. Exatamente. Porque imagina a gente, né, no cotidiano com esse... O que seria, Su, assim, uma dica prática para alguém no cotidiano, no dia a dia, tentar manter a frequência dela mais elevada? Isso. O que ela vai conseguir fazer é, principalmente, tomar essa consciência, né, cuidar, sim, dos pensamentos, qual pensamento você vai alimentar, né? Então, isso é uma das coisas que é super importante fazer, é a nossa comunicação interna. Porque nós temos um monte de pensamentos, mais de 10 mil, não me lembro agora, acho que esses são 60 mil pensamentos todos os dias, pensamentos novos. Então, se a gente não prestar atenção nisso, isso é uma coisa prática para você começar a desviar o teu pensamento. Em vez de ficar, eu tenho raiva de fulano e ficar alimentando aquela raiva, o que você pode fazer para poder se aliviar dessa raiva? Começar tentando perdoar. Fazendo ativação da Kundalini, porque a gente também trabalha isso para poder fazer essa limpeza, né? E no dia a dia, abraçar uma... Gente, as coisas são simples. Abraçar uma árvore, andar descalço, sem chinelo, exatamente. Porque quando você faz isso, quando você faz o grounding, você tem uma troca energética com o planeta Terra. E o planeta Terra limpa a tua energia. E hoje, isso é até comprovado cientificamente, né? Tomar sol. É anti-inflamatório. Exatamente. Pro corpo fisiológico mesmo. Exatamente. Água solarizada. Ter um tempo para você meditar. Eu era uma pessoa que eu não meditava. Da meditação. Eu não meditava. Adoro. Não meditava, não cuidava da minha alimentação. E aí, hoje eu até brinco, né? Falei assim, gente, eu olhava as pessoas que tinham sucesso, né? O que elas faziam? E aí também estudei no Instituto Napoleão Hill para ir buscar essas informações, né? Sempre muito curiosa. E eu falei assim, tá, o que eles fazem? Eles cuidam do pensamento, eles cuidam com quem eles casam, para cuidar da energia sexual, sim. Né? Isso é uma coisa muito importante. Porque é uma troca também, né? Total, uma troca então, energética. E aí você vai lá, conhece uma pessoa lá pela primeira vez e já sai ali
você tá sendo uma caçamba de lixo? Porque você não sabe o que aquela pessoa passa, qual é o pensamento que ela tem, com quem que ela se relacionou antes, se ela tá com lixo dentro dela ou não. Precisa cuidar disso, a gente não... é liberdade. Não, gente, eu não sou contra a liberdade, mas a gente tem que também olhar aquele lado assim, a minha liberdade vai até onde? Para não virar libertinagem. Até onde não prejudique o próximo e até onde não me prejudique também. Sim. Porque o sexo é bom, é gostoso, sim, mas com responsabilidade. Literalmente, né? Com responsabilidade. Então, para quem tá ouvindo, temos dicas práticas, né? É verdade. E tem mais uma coisa, Su, que você faz, que é o cacau. Que é essa coisa maravilhosa. Ai, eu me apaixonei. Você inclui isso dentro da vivência, da ativação? Kundalini? Sim, O cacau? dá para fazer também. Naquele dia, a gente fez o cacau quântico. Então, eu já trabalhei com a energia do cacau aqui. Sem ter ele fisicamente. Porque eu e a Kellen, a gente estava fazendo a nossa preparação, né? E aí ela olhou assim, escuta, vamos fazer cacau antes da gente ir lá? Então, pra gente já fazer a nossa conexão e tudo, porque o cacau, o que ele tem de diferente, né? O cacau, ele abre o teu campo vibracional com relação ao teu coração, principalmente ao cardíaco. Então, com o amor. E o amor é uma das frequências mais altas que a gente tem. E quando você começa a vibrar no amor, a gente começa, entre aspas, até a romantizar pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Você começa a sentir mais amorosidade, começa a ficar mais feliz. E isso o cacau pode trazer. E aí, quando ele abre mais o campo, e aí você vem trabalhando a Kundalini, o retorno acaba sendo maior. A potência, né? A potência acaba sendo maior, exatamente. Eu adoro cacau também. E sobre o amor, a gente fala tanto, romantiza tanto, é música, é livro. Mas o amor incondicional é muito difícil, né, Su? Porque estamos humanos, né? Estamos humanos, E assim, é algo que eu aprendi com a minha professora de Tantra. Ela falou assim, gente, não, mas eu estou falando, não é do amor romântico aqui, não é amor homem e mulher, é amor incondicional. Aí você para pensar, e daí a gente vê que como é difícil, né? É Acho que tem que difícil. começar pela gente. Sim. O amor Começa. não por nós, né? Começa. É aquela mais velha fácil. história das máscaras. Eu também concordo. Das máscaras do avião. Quando você está dentro de um avião, o que a aeromoça fala? Se qualquer coisa acontecer, vão cair máscaras, coloque primeiro em você. Isso aí. Mesmo que tenha uma criança do teu lado. Primeiro é em você. E a gente tem na nossa sociedade, eu acho que uma deturpação do que é ser egoísta e do que é o autocuidado. Que são coisas completamente diferentes. Sim. Porque como que você vai cuidar de um doente se você também está doente? Então, por isso, primeiro você, primeiro o auto-amor, primeiro o se cuidar. Tanto que uma das nossas recomendações, quando eu fiz o curso da Kundalini, na técnica que eu utilizo, a minha mestra falou, primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você, depois o outro. É isso mesmo. Então, a gente também faz auto-aplicação, né, direto, pra gente ter equilíbrio, pra gente estar bem, pra gente estar saudável, pra cuidar do auto-amor, né, pra se cuidar, pra fazer coisas que a gente gosta. Por exemplo, a música que você falou, prestar atenção em que tipo de música que você tá ouvindo, qual é a frequência, porque música também tem frequência. Qual é a letra dessa música? Pra onde que essa música tá te levando? Pra sofrência? Ou ela tá te trazendo para um lado mais... Elevação. Mozart, por exemplo. Tem gente que não gosta de música clássica. Mas se a gente for olhar a frequência dessas músicas, faz você vibrar alto. E isso é uma das coisas que é simples, que você também pode fazer no seu dia a dia para cuidar do seu estado emocional e automaticamente, como consequência, manter a sua frequência elevada. Eu acho que é uma coisa que eu sempre penso e quando a gente está conversando eu falo, as pessoas, nós todos, eu me incluo nisso também, a gente não está fazendo o básico. Não. E já quer fazer outras coisas, né? A gente não consegue nem olhar para as nossas questões ou para o básico. Uma alimentação, um pezinho na terra, um contato com a natureza. E aí, às vezes, a gente está querendo lá, vendo o outro que está mais né, iluminado. Isso. Então, começar do básico é tão simples, né? E aí, entrando nessa parte até que a gente estava falando sobre raiva e perdão, né? Entender que, muitas das vezes, quando a gente tem problema com alguma pessoa, não é... Como é que eu posso dizer isso de uma forma simples? Não é que seja, a pessoa não gosta de mim, eu não gosto dele. Tá, mas o que essa pessoa tá passando?
Será que ele também não tem os desafios dele? E muitas das vezes é sobre o desafio dele, não é sobre você. Olha só, é isso aí. E aí você começa a olhar por uma outra perspectiva. Quando você muda essa perspectiva, você começa a ter... Não é dó, porque dó a gente não pode ter de ninguém. Porque dó, se você for olhar na palavra técnica, é como se você estivesse mandando a pessoa tomar naquele lugar. Esse é o significado de ter dó. É misericórdia. Como se maior que a pessoa. Exatamente. Até, né? Aí é com arrogância, isso não pode. É verdade. Então, é com misericórdia, de entender o outro e falar, ok, tá tudo bem, é o momento dele, ele não tá, de repente não tá passando por uma situação boa, não tá confortável, tá com um desafio, que ele não tá sabendo lidar com aquilo. Isso é entrar no perdão. Sim, e sabe, Su, que você comentando isso, lembrei agora de um exercício que eu aprendi a fazer nesse percurso de autoconhecimento, né? Quando eu vejo uma pessoa, eu não gosto dela. Digamos assim, sabe aquela história, meu santo não bateu. Hoje, eu já não faço isso, eu falo, pera, o que eu não tô gostando nessa pessoa? Porque às vezes, não é sobre aquela pessoa, é sobre o que conteúdo aquela pessoa tem que estar ressoando com você. Qual é o espelho que está refletindo em você? Então, hoje, eu tomo muito cuidado. Quando eu percebo que tem alguma coisinha que eu não tô gostando, eu já paro e penso, opa, uma bandeirinha vermelha aqui. Exato. O que, né? É sobre nós sempre. É sobre nós, né, Su? É sobre nós. É olhar para nós e nos e às vezes cuidar. Machuca, né? Olhar para isso é melhor não apontar para o outro ali que tá vendo. Às vezes também. E a Kundalini também tem essa parte, tá, gente? Né? Trabalha tudo isso, Trabalha né? tudo. Vem o prazer, mas pode vir também o lado sombra. Porque às vezes a gente também precisa olhar para o nosso lado sombra. Aí eu vi muito ali. Que veio muita sombra naquele grupo. Exatamente. E entender a sombra, né? Ter aquele momento de você também passar ali, fez ativação, fica em casa, evita de sair, não bebe. Porque quando você bebe, teu campo ele se abre. E com o campo aberto, sem nutrir por coisas boas, qualquer coisa pode chegar ali. Verdade. Então é um perigo. Eu sempre penso assim, eu gosto de pensar que com a Kundalini, a gente traz a verdade à tona. Traz. Gente. Porque assim, você não consegue mais estar nem com pessoas, nem lugares. Porque muda a frequência. Frequências que você não consegue. Porque você fala assim, isso não combina mais comigo, essa amizade não combina, esse casal não dá certo mais comigo. Então, porque você não consegue mais ficar num lugar no ambiente que você não se identifica. Olha só. E o ambiente também, pela constelação familiar, uma das regras, né? O ambiente sempre vence, né? Então, isso também é uma coisa importante, de você se observar e, de repente, falar com esta pessoa, você não vai desejar mal para ela. Ela tem o caminhar dela, é respeitar o momento de cada um, né? Da evolução de cada um. E falar, eu não vou conviver mais. E, gente, tá tudo bem. Isso acontece até com a própria família, pai e mãe. Às vezes acontece. A gente não consegue conviver. Não significa que você não ame, não aceite. Não, exato. A convivência fica insustentável fica. Né? E outra coisa também, um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha uma pessoa na minha família que eu não me dava muito bem. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com Kundalini em mim, que comecei a fazer, né, as curas, tirando os bloqueios, tirando as crenças, algo foi mudando dentro de mim. Hoje, eu não sinto mais raiva, nada dessa pessoa. Eu tenho compaixão por ela. Hoje eu consigo estar sentada do lado dela se eu precisar, porque às vezes tem momentos que a gente vai precisar se encontrar e tá tudo bem. Passou. Eu quero uma... Você acredita que já tá acabando? Já. Mas credo. Que absurdo. Eu não posso deixar de perguntar e que você explique que também vocês trabalham com casais. Também trabalhamos com... E é fenomenal isso quando também você ajuda, trabalha né? Ajuda muito. Até um exemplo, né? O que acontece que a gente vê muitas das vezes? As pessoas às vezes têm um certo até preconceito de fazer terapia ou acham que é coisa pra louco. O que aconteceu comigo? Eu fui me tratar e o meu companheiro não foi. E aí, o que acontece? Dá diferença de frequência. Dá incompatibilidade. Então, é fundamental, super recomendável. Se tá... Não interessa, o problema, de repente, o desafio é meu companheiro não tem esse desafio. Ou o contrário. Tratem sempre os dois. Olha só. Sempre os dois. Porque aí os dois vão crescer juntos. Porque senão vai acontecer de um fazer isso aqui, dar um salto quântico e o outro fica aqui. O que acontece? Normalmente, ruptura. Que foi o que aconteceu com o meu casamento.
Não desmerecendo meu ex-marido, pelo amor de Deus. Que daí cada um ele é uma pessoa maravilhosa. Como você diz, exatamente, né? mas mudou perspectiva, mudou valores, muda objetivos. tudo. Objetivos, o estilo que cada um tem de vida mudou. E aí que você tem estilos diferentes, como que você vai se manter casado? Não consegue. Não consegue. É que chega uma hora que vai ficar cansativo pra mulher, né? Porque ela vai conduzindo, é com amorosidade, é trazendo junto. Mas chega uma hora que... E mulher... Eu imagino que... E às vezes ruptura acontece, porque não se sustenta mais. Não. Né? E não sei vocês, mas eu, pelo menos, eu às vezes demoro para tomar as minhas decisões. Porque a mulher vai analisando, vai olhando, às vezes, mas de repente não é bem assim, né? A gente vai tentando, né, ter jogo de cintura e contornar tudo. Mas a hora que a gente toma uma decisão, não tem mais o que voltar atrás. E agora é o seguinte, como é que funciona esse atendimento? Tem grupo, que eu sei, nós já sabemos, dá para fazer em grupo. E dá para fazer individual? Dá. Se eu quiser ir lá com meu marido, a Silvia com dela? Sim, dá para fazer. Se você quiser atender no teu espaço aqui, vem os dois e a gente faz ativação nos dois no mesmo tempo. No mesmo tempo. Então as pessoas que querem se interessar, podem procurar, que tem um individual também. Porque às vezes a pessoa não quer participar do grupo. E assim, é lindo de ver, gente, ver o casal se tratando, legal. Vendo os dois, sabe? Integrando mais, se entendendo mais, né? Um começa a apoiar um ao outro. E isso é um casamento, né? É lindo de ver. É o crescimento junto, exatamente. É lindo de ver. Então dá para fazer tanto em grupo, retiro, ou até mesmo indo só o casal mesmo ali, os dois juntos dá para fazer ali, trabalhar o campo. E é sempre presencial, Su? Não, eu atendo online também. Atendo online também. Eu tenho uma família que eu atendo, né? Só que ali a gente não faz com os dois juntos, porque cada um quer tratar uma coisa. E tá tudo bem também. Então eu tô tratando a família inteira. Cada horário, individualmente, eu vou fazendo pra cada um. E é lindo de ver o relato da esposa, né? Ai, Su, você precisa de ver. Ele saiu assim da sessão. Mudou a forma dele de pensar. Ele já tá pensando mais na família. Ele já tá tomando mais a postura porque equilibra o masculino com o feminino, né? Sim. Mas a postura dele de homem, e eu também tô deixando ele tomar a postura, eu tô indo mais pro meu feminino. É lindo de ver. Esse equilíbrio, nossa. É o sonho, né? De todo mundo, né? E é a evolução, é o despertar. Meu Deus, não lembro mais o que falar. Eu já sou suspeita, já não posso mais dar depoimento. É lindo esse trabalho, é lindo ver elas trabalhando ancoradas, que eu também sou apaixonada pelos arcanjos, pela fraternidade branca, é lindo isso que vocês fazem. E o que são os mestres que a gente chama, né? É Mestre Jesus, Maria, Maria Madalena, são pessoas que já estiveram, são seres que já estiveram encarnados na Terra, que já viveram humanos como nós e fizeram a ascensão. E aí até entrando num pouquinho de como que eu posso dizer? Não seria essa palavra, acho que intriga não, mas uma coisa assim que as pessoas vão olhar. Jesus. Polêmica, isso. Polêmica. O que Jesus veio fazer na Terra? Jesus não veio nos salvar. Isso aí é grande coisas da religião. Jesus veio para a Terra para ele ascender, fazer a ascensão dele. E ele já sabia que ele ia ser morto. Do jeito que foi. Tanto que quando ele foi para pregar na cruz, o que ele falou? Deus, perdoem, porque eles não sabem o que eles fazem. E assim ele foi ascendendo, foi evoluindo, fez um salto quântico. E com este salto quântico ele ficou responsável, sim, por cuidar da energia da Terra. E conforme vai evoluindo, vai vindo outras pessoas também, né? Vamos dizer assim, para ficar fácil das pessoas entenderem. E Jesus é um dos nossos mestres. A gente trabalha ancorado com eles. É lindo mesmo o trabalho que elas fazem. Sim. E eles sabem, né? Eles são sábios, né? Por isso que a gente diz que a gente é só canal. Às vezes, de repente, alguma situação, algum desafio que você está passando, eu não sei. Mas como a gente está ali trabalhando com os 7 raios, que é o que a gente trabalha, às vezes 12 raios, conforme a gente vai sentindo na intuição, que a gente vai recebendo a mensagem, a gente vai trabalhar. Por exemplo, o raio azul.
que o raio azul trabalha? Trabalha para aumentar a tua fé, trabalha para aumentar o teu contato com o divino, trabalha para fazer limpeza, que é de São Miguel Arcanjo, por exemplo. O que São Miguel Arcanjo? São Miguel Arcanjo é um guerreiro. E ele veio para limpar. Vem para limpar a macumba, vem para limpar a feitiçaria, vem para tirar as correntes que você já se aprisionou em algum determinado momento, vem para limpar votos, seja ele qual for. Isso tudo do ponto de vista energético. Tudo né? do ponto de vista energético, desta vida, de vidas passadas. Saint Germain é do raio violeta, por exemplo. Saint Germain é do raio da transmutação. Então, de repente, os karmas que se falam muito, que a gente acaba acumulando, né? Dessa vida, de vidas passadas, às vezes das gerações, dos nossos, né, avós, enfim, de familiares. Ele tem essa capacidade de transmutar e ressignificar aquilo. E é isso que a gente vai trabalhando na nossa técnica, né? Do despertar da Kundalini. E como que é importante, né? Limpar essas cacas que não são coisas nossas, mas a gente carrega junto da ancestralidade. Exatamente. Su, a gente precisaria gravar mais uns 3, 4, 5 podcasts contigo. Vamos para os próximos episódios. Oba! Vou adorar. É verdade, a gente vai fazer outro do cacau, pra você falar do cacau. Né? Com certeza. Mas nosso tempinho tá acabando, eu queria que você deixasse uma mensagem assim, sabe aquela pessoa assim que já tá naquele despertar, mas ela tem receio, ela fica meio, será que é isso mesmo? Uma mensagem de coragem, assim, de inspiração para uma pessoa. Olha, assim. Tem uma frase que eu aprendi, não sei se tem algum autor sobre isso, se alguém souber, me fale. Que diz assim, uma fase não determina quem uma mulher é, não determina quem uma pessoa é. Porque a gente tem várias fases. Né? E mulher nesse quesito tem várias, né? Hoje estou mãe, agora eu estou aqui empresária, agora estou terapeuta, tem isso também. Mas uma fase que aconteceu na tua vida, por exemplo, na minha, com a depressão, com a síndrome do pânico, não determina quem eu sou e nem vai determinar quem aquela mulher é. Então que ela entenda isso e que vá, sim, buscar tratamento e que não tenha vergonha de ser feliz, que não tenha vergonha de falar para o mundo, isso não tá legal na minha vida, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ser mais feliz? O que eu posso fazer para poder contribuir com o mundo? Primeiro estar bem, primeiro me autocuidar, para depois contribuir com o mundo. E aí sim, de fase em fase, você vai fazendo o teu melhor. De fase em fase, você vai contribuindo com você, com quem está à sua volta e com o mundo também. E eu já vou para casa com essa frase, pensando o que eu posso fazer para melhorar. Nossa, essa frase, como melhorar, para mim foi uma virada de chave, perfeito. E lembrar que aquela fase que você está passando não determina quem você é. É só um período. É só um período. Ai, Su, estamos chegando mais um pouquinho. E quem quiser contatar você, quiser fazer um grupo, um atendimento individual, como faz para te ter contatar? grupos mais? Vamos ter grupos mais. Esse ano ainda vamos ter grupo aqui no Inspira? Vamos ter aqui no Inspira. E estamos buscando parceiras também, tá, Silvia? Ela tá de olho em você. Eu já estou candidata, tá? Faz tempo que ela tá de olho em você já, né? Sim, a ideia é trazer mais o cacau também, trabalhar com a Kundalini. Bom, aos domingos eu faço uma energização gratuita no meu canal do YouTube, que é o Despertar da Kundalini por Suzana, ou @suzana.galginski. E tem também o meu Instagram, que acho que daí talvez seja mais fácil para entrar em contato comigo pelo direct ali. Sim, e aí estaria tanto para dar agendando atendimentos individuais, em grupo, online, presencial. Mas Isso. Vamos colocar o arroba dela depois no vídeo e na descrição também. Já vai estar aí pro pessoal. É isso aí. E sim, já estou estudando projetos também para estar tanto fazendo cacau com Kundalini, cacau com outras técnicas também, porque ele traz para abrir mesmo o campo, né? Então fica mais fácil para as pessoas acessarem o que elas vêm buscar aqui daí também. Maravilhoso. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi sensacional, né? Ai, foi maravilhoso. E que seja o primeiro de muitos. De muitos. Com certeza, será o primeiro de muitos. Muito bom. Gratidão pela sua presença, Su. Ai, eu que agradeço.